Olá, eu sou Luana Galeno, faço parte do time de comunicação do Banco BR Partners e hoje a gente está com a Gabriela, que vai contar um pouco da experiência de estágio regular aqui do banco e os diferenciais de fazer parte do BR Partners. Bom, Gabi, tudo bem? Se apresenta um pouquinho pra gente. Eu sou a Gabriela Silva, eu tenho 20 anos. Eu faço Intel, Sistemas de Informação, e eu tô no banco há 6 meses, dentro de Wealth Management, na equipe de investimento. Muito legal. Acho que a primeira pergunta é, o que te chamou a atenção que fez você vir pro BR Partners? Perfeito. Eu conheci o BR Partners em um evento de tecnologia para meninas, e foi aí que eu conheci um pouquinho da equipe, um pouquinho da RH, e também tive a chance de conhecer um pouco da cultura, como as pessoas se comunicavam, como elas lidavam umas com as outras. E foi ali que nasceu o interesse de prestar o processo seletivo. Nesse caminho eu descobri que eu queria aplicar para uma área mais voltada para investimentos mesmo, e foi assim que eu fiz o processo seletivo para a Wealth, e hoje eu sou estagiária de dados lá dentro, então é um pouquinho tecnologia, um pouquinho investimento. Bom, Gabi, eu acho que tem muita coisa especial, né, em fazer uma formação em dados, estar dentro de uma área de investimentos. Para você, qual que é o diferencial de estar trabalhando tanto nesse sentido e também o Wealth Management, que é uma das áreas mais recentes aqui do banco? Sim, eu entrei em Wealth muito pelo interesse de estar em uma área em que eu podia tanto ter um pouco de contato com o cliente, então um pouquinho mais front, mas o meu dia a dia é mais analítico, então como eu disse, eu sou estagiária de dados, então eu uso bastante do que eu aprendo na faculdade aqui no banco. As minhas principais funções são ali voltadas para tratamento de dados, pensar em qual é a melhor forma de extrair e tratar um dado para a gente usar nas nossas análises. Uma coisa que eu gosto bastante de Wealth também é que a gente discute muito sobre inteligência artificial, então uma das minhas tarefas mais recentes foi pensar em como a gente pode otimizar o uso de token dentro da nossa área, e a gente conversa com outras áreas sobre isso também, então eu gosto bastante dessa diversidade de assuntos que a gente discute, mas ter esse background de tecnologia dentro de investimentos hoje em dia eu vejo que é bem um diferencial e cada vez mais as pessoas mais vão precisar e começar a adotar, então é bem legal. E para você estar em Wealth, é diferente do que você está em uma área de sistemas, por exemplo, que seria um pouco mais voltada para isso? E como que você sente isso no dia a dia? Totalmente. Todas as minhas tarefas, elas têm algo que envolva tecnologia, mas sempre aplicado a alguma análise ou alguma teoria do mercado financeiro. Então, eu sempre estou lidando com dados que, no final das contas, vão ser utilizados ou para os meus chefes desenvolverem algo para os clientes, ou para alguma coisa, algum assunto específico que a gente queira estudar, ou para algum modelo que alguém precise, enfim. Então, são práticas diferentes, né? Como eu disse, eu participei delas na Tech, e quando você está em uma equipe de desenvolvimento ou segurança da informação, é muito mais voltado para a tecnologia em si e para o produto de tecnologia do banco. E quando você está dentro de uma área de investimentos, você está muito ali olhando para os assuntos que vocês lidam do dia a dia, para como vocês agregam valor para o cliente e como que a tecnologia entra nisso. Então, acho que meu trabalho, ele se diferencia dentro um pouco dessa parte, sabe? Investimentos como um todo, tanto o meu gestor quanto o meu analista, todas as pessoas ali da equipe, operações também e o comercial, a gente gosta bastante de discutir sobre tecnologia e sempre tentar ao máximo aplicar tudo que a gente pode com isso para tanto otimizar quanto melhorar resultado, enfim. E você falou um ponto muito importante dentro da nossa cultura, que é ter essa união da equipe. Sim. A área de Wealth Management é uma área com bastante senioridade. E para você, como que é esse contato? Eu tô aprendendo bastante. Então, foi uma das coisas que eu descobri na entrevista, né? Quando eu fui entrevistada pelo Guilherme Cabrini, o Fábio Ramos, os analistas da área de Wealth. E o dia a dia é muito enriquecedor. Então, desde as discussões até durante as reuniões, na hora de fazer uma tarefa em conjunto. A minha primeira tarefa aqui no banco, meu gestor já sentou comigo e foi explicando como eu deveria fazer. Ele foi me auxiliando onde eu conseguia achar os dados, como funcionava até então, como era o fluxo de tarefas aqui dentro. E desde, assim, a análise até como de fato fazer e como ir nivelando se o resultado estava bom ou não. E isso é uma coisa que eu gosto bastante de ter contato com senioridade, é que você consegue desenvolver um senso crítico muito bom. E isso eu vejo que me ajuda profissionalmente tanto aqui no meu desempenho, quanto também na minha carreira profissional e até na faculdade, quando eu tô estudando algum assunto novo, ter um olhar crítico. Então, tô gostando bastante da experiência. Não, isso é muito valioso pra gente, né? Escutar que realmente lidar com pessoas com grandes experiências faz, de fato, a diferença. Muito. Quando a gente entra aqui no banco, a gente que é mais jovem,
se depara com uma realidade de corporativa que às vezes não é habitual. Pra você, teve alguma surpresa quando você entrou? Eu já tinha feito estágio de férias em um outro banco, mas aqui eu senti que a principal diferença, na verdade, parece um pouco puxa-saco, mas não é, mas eu gostei bastante e eu não esperava tanto esse senso de colaboração mesmo. Então, por eu ser estagiária regular, eu senti que as pessoas tentaram me incluir de fato na rotina da equipe, garantir com que eu estivesse por dentro das coisas, coisa que eu não esperava por uma realidade corporativa e que a gente escuta falar do mercado financeiro. Então, eu acho que foi um ponto muito positivo. Desde o primeiro dia, me incluíram tanto nas reuniões, eu participo praticamente de quase todas as reuniões que a gente tem, seja como gestoras, para acompanhar algum fundo que a gente já olha, conhecer uma tese diferente. Eu tenho bastante essa oportunidade também de ter autonomia nas minhas tarefas e poder ir tocando e validando com o meu gestor. Então, era uma coisa que eu não esperava que fosse ser tão fácil e tão boa, e acabou que foi uma surpresa muito positiva daqui. Muito legal, eu acho que o que você fala já vai muito em sentido com o que eu gostaria de te perguntar. Como que a experiência no BR Partners te transforma para além do profissional? Quais são as lições que você leva para sua vida pessoal também? Legal. Acho que principalmente a parte, e eu repito, né, do olhar crítico para as coisas, a minha forma de estudar assuntos novos, de lidar com desafios também, porque você lidar com um desafio na faculdade é uma pressão bem menor do que um desafio no seu primeiro estágio, com de fato pessoas que estão ali há anos de experiência e anos naquela área. Então acho que eu construí um senso de responsabilidade maior também e se acostumando ali no dia a dia a fazer suas coisas com excelência e entendendo que tem alguém que depende do seu bom resultado, que o banco conta com a sua colaboração também e que aquilo é sempre para que você sempre possa se desenvolver profissionalmente. Então acho que um pouco desse caminho. Quando você entra no estágio, existe toda uma programação que você segue para se desenvolver não só nessa área, mas para ter contato com outras frentes. Sim. Como que é esse processo para você? Então, são encontros que são almoços, né? E a gente senta com todas as áreas do banco para de fato entender como que as tarefas chegam neles, como que eles elaboram as análises, os trabalhos que eles precisam fazer e como que é o dia a dia da equipe daquela área. E isso é muito bbom tanto para você entender se a área que você está faz sentido para você conhecer os rostos aqui do banco. Então, trombou com uma pessoa, eu sei de que área ela é, eu sei de que se eu preciso tirar uma dúvida, eu posso entrar em contato com ela. Então, essas trocas são muito positivas e é um baita diferencial do programa de estágio, que eu acho muito legal. E um ponto também que eu gosto bastante é o programa de buddy. Então, geralmente costuma ser seu analista, né? Então, uma pessoa ali acima de você que é meio que o seu padrinho para te ajudar quando você entra nas suas tarefas, te dando uma orientação tanto de como realizar o que você precisa, quanto profissional. Então, eu senti que foi um diferencial muito bom e que ajuda bastante na adaptação e também no seu conhecimento sobre o banco como um todo. Eu acho que tudo que você fala já é muito construtivo, mas eu não posso deixar de te perguntar se você recomendaria o programa de estágio para os seus amigos e se você compartilharia essa experiência. Com certeza, eu compartilharia bastante. Já compartilho, inclusive. Então, quando tem vaga nova, lançaram uma vaga nova, inclusive, já compartilhei nos grupos da faculdade. Eu acho que vale bastante a pena vir para cá, tanto pensando em progressão de carreira, porque realmente você entra e vê que as equipes têm o objetivo de tentar te efetivar e eles querem que você continue aqui e eles querem que você desenvolva a carreira com excelência, então dão bastante atenção para você, tanto pela cultura do banco, que realmente é muito boa, o clima entre as áreas é muito bom, as pessoas são muito solícitas, então eu acho que faz muito sentido, principalmente em início de carreira, vir para cá. Então com certeza recomendaria. E se você fosse dar uma dica para quem vai passar por esse processo seletivo, o que você diria? Acho que principalmente não ficar nervoso nos processos de entrevista, que é onde o pessoal mais costuma ficar. Entender que realmente ali do outro lado, os seus futuros gestores querendo te conhecer melhor, sabendo se eles lidariam bem com você, quais são os seus interesses, se é aquilo que você realmente quer. Então, saber expor o que você sabe, o que você quer pro seu futuro, moldar um pouco dos seus valores com os valores do banco e não ficar nervoso, porque é uma das etapas que faz parte da vida ali para começar a carreira profissional. Gabi, excelente, excelente. Além da conversa com a Gabi, a gente também tem uma série de vídeos com outros estagiários falando sobre os modelos de estágio aqui do banco. Muito obrigada!